Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade que o Senhor Deus nos concede, vamos refletir em verdades da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não deixe passar essa oportunidade. Se inscreva, clique no joinha e compartilhe, divulgue as verdades da Palavra de Deus. Eu quero tomar como base para essa reflexão apenas um verso em Provérbios, capítulo de número 4, e o versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Nessa reflexão, eu quero poder compartilhar e relembrar, porque muitos já sabem, que o maior país católico do mundo é o Brasil. Cerca de 10% dos católicos no mundo todo estão aqui no Brasil. E isto é comprovado pelo censo, que é realizado de 10 em 10 anos. Interessante que o número de evangélicos também tem crescido e se multiplicado no Brasil. No último censo de 2010, eram cerca de 43 milhões de evangélicos. Mas se tem já uma estimativa que no censo agora de 2020, que não pôde acontecer devido à pandemia, será cerca de 70 milhões de evangélicos no Brasil. Então o número de evangélicos tem se multiplicado. Mas eu quero, antes de refletir nisso, voltarmos a pensar sobre qual era a resposta quando se perguntava sobre a religião das pessoas e elas diziam que eram católicas. Depois de um tempo de censo, houve uma segunda pergunta para quem era católico. Porque a segunda pergunta era se a pessoa era católico praticante ou não. Porque aí surgiu o católico não praticante. Mas o que é esse título? Católico não praticante? Parece estranho, mas se tornou uma realidade de muitos, que sustentam que são católicos, mas não vivem, não praticam, não se dedicam, não comparece, não se envolve na Igreja Católica Apostólica Romana. Então são católicos nominais. Não sabemos se na realidade isso poderia existir. O fato é que existe. São católicos nominais. Quando se referiam aos evangélicos, normalmente se perguntava, numa segunda pergunta, quando a pessoa se identificava como evangélico. Evangélico de qual ramificação? O censo pergunta. E se a pessoa fala, eu sou presbiteriano, já se entende que é de oriundo do protestantismo, é reformado. Quando se diz um exemplo, eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, já vai na classificação de pentecostal. Quando se fala um exemplo, eu sou da Igreja da Graça, já entra na área do neopentecostal. Mas no censo de 2010, que foi o último que tivemos, houve uma pergunta interessante de pessoas que são evangélicas, mas não são praticantes. Bem estilo ao católico. Católico e católico não praticante.
evangélico e evangélico não praticante. Agora, o que é um evangélico não praticante? Que sigla que é essa? Porque é difícil compreender de um cientista que não faz pesquisa, de um corredor que não corre, de um jogador que não joga, de um pintor de quadros que não pinta, de um estudante que não estuda, evangélico que não pratica, que não tem cristianismo no coração, que não vive em comunhão com a igreja, que não tem amor em guardar os mandamentos de Deus. Mas essa resposta entrou no censo. Então, nesses breves momentos, eu quero fazer uma classificação de quem poderiam ser os evangélicos que não são praticantes. Que são os protestantes que não protestam. Porque ser um protestante é protestar contra o quê? Contra o pecado, contra a maldade, contra os vícios, contra a degradação. E alguns têm o título de protestante e não protestam. Estão conformados com este mundo, quando a palavra orienta, ordena dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, o vosso entendimento. Primeiro destaque que eu dou para evangélicos não praticantes são aqueles que carregam o título de desigrejados. São pessoas que por algum motivo perderam o amor de estar na casa de oração. Perderam a alegria de estar em comunhão com os irmãos. Perderam aquele prazer de estar no culto, de adoração a Deus, cantando louvores ao Altíssimo e ouvindo a santa palavra da verdade. Perderam a alegria da comunhão, de participar da celebração da Santa Ceia do Senhor, participar do pão, do vinho, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Normalmente entende-se que pessoas assim é porque está cultivando uma raiz de amargura dentro de si, se julgando autossuficientes em casa por assistirem a alguns cultos, deixaram a casa de oração, quando a palavra de Deus nos exorta dizendo que ninguém venha deixar a casa de oração. São pessoas que estão alimentando uma raiz de amargura por um desentendimento, quer seja com o pastor, quer seja com a liderança, quer seja com o obreiro, quer seja com uma família, quer seja com uma pessoa. E levou a uma decepção, e essa pessoa se tornou o desigrejado. Entendemos que são evangélicos, não praticantes. Um segundo parecer sobre evangélicos não praticantes são aqueles que estão vindo a uma igreja, estão vindo à casa de oração, estão vindo para cultuar a Deus, mas eu posso chamar eles de os distraídos. Distraídos por quê? Porque são distraídos no culto, distraídos nas orações, distraídos nos louvores, distraídos na leitura da palavra, distraídos nos testemunhos, distraídos no momento da pregação da palavra de Deus. Quem tem oportunidade, chamada de Deus, de viajar pelo Brasil, fora do Brasil, como Deus tem nos dado essa oportunidade, se vê nos dias de hoje algo que antigamente não existia, que em momento da mensagem, um grupo se levanta
e sai para fora da igreja, e vai para a cantina, e vai para o lado de fora. Mas por que eles saem? Porque não tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Porque está achando a pregação cansativa, estão sentindo fastio de ouvir a explanação da palavra de Deus, estão cansados, estão com comichão nos ouvidos e não querem ouvir. Essa é a verdade dos dias de hoje. Agora eu te digo uma coisa, aquele que viveu no pecado, sentiu seu pecado, e quando se arrependeu, convencido pelo Espírito Santo, o sangue de Cristo desceu, lavou e fez dessa pessoa uma nova criatura. Essa pessoa não quer ficar do lado de fora. Essa pessoa não quer ser um evangélico nominal e não praticante. Essa pessoa quer cantar louvores a Deus, quer ouvir os testemunhos, quer ler a palavra, quer ouvir a mensagem, porque a vida dela é de Cristo e deve tudo para o Senhor Jesus, e por mais que faça para o Senhor é pouco. Esses são sinais dos verdadeiros que nasceram de novo. Mas ainda tem a característica de um evangélico não praticante dentro da igreja. Tem. São aqueles que só vêm ao templo, ao culto, à casa de oração, por causa da família ou porque tem alguma atividade. Tem pessoas que vêm porque está imbuído com a família, vem só no domingo à noite, sabe que vai deixar os pais tristes se disserem eu não vou mais na igreja, mas é como uma obrigação, é vir nos empurrões e não tem vida com Deus. E aqueles que vêm por causa das atividades? Vêm porque canta, vêm porque participa de um grupo de louvor, vem porque toca, vem porque tem alguma atividade na igreja, tem um cargo, é um porteiro, é um diácono, vem porque ensina na escola dominical, vem porque prega, não importa a atividade, mas alguns estão presos a uma atribuição na igreja, mas não tem vida espiritual no dia a dia. Não tem meditação na palavra de Deus. Não tem busca ao Senhor de todo o coração. Não tem. Não tem atenção, preocupação com as almas perdidas. Não evangeliza. Não dá atenção ao necessitado, ao aflito. Não tem. Não tem vida com Deus. Deus quer reverter esse quadro. E essas pessoas são sempre interessadas em bênçãos, em vitórias, em conquista, em crescer. Mas o Senhor não se agrada disso. Porque Deus não é dessa maneira. Deus se revela para aqueles que querem a Ele, para aqueles que abrem o seu coração, para aqueles que o buscam, para aqueles que dão atenção ao Senhor. Tem ainda mais um tipo de evangélicos não praticantes que estão dentro da casa de oração, que são aqueles que não resistem ao pecado. O pecado vem na vida deles e o arrasta. Está na igreja, mas não resiste. Cai em prostituição, cai em adultério, engana, faz corrupção, furta, tem vícios, preso em pornografia e coisas semelhantes. Essas pessoas estão lá, mas são evangélicos nominalmente. Está faltando libertação. Está faltando vencer e ser mais do que vencedor pelo sangue de Cristo Jesus.
A graça de Deus na vida daquele que vem a Cristo é suficiente para ajudar a vencer o pecado, vencer a nós mesmos, vencer as trevas, vencer o mundo, vencer o inimigo. Mas é preciso reconhecer que não é nas nossas forças, mas nas forças de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enfim, depois que eu falei essas categorias do evangélico não praticante, do evangélico nominal, eu quero dizer que depois de todo esse quadro, depois de toda essa peneira, tem um povo que ama muito o Senhor na casa de oração, e o Senhor ama muito a eles. O Senhor derramou o seu sangue por eles, e eles nasceram de novo, e a vida deles é do Senhor. Por isso que esses que são do Senhor, eles pensam no Senhor quando dormem, quando acorda, quando se alimenta, e tem o maior desejo de toda a eternidade estar junto com o Senhor. Eu creio que nós que estamos meditando nessa palavra somos um dos tais. Então eu termino essa reflexão dizendo: fique firme na presença do Senhor. O teu trabalho, o teu servir não é vão no Senhor. O Senhor cuida da sua vida e Ele pelejará por você. O Senhor te ajudará nos seus passos. E um dia nós estaremos diante do Senhor no reino dos céus, cantando o cântico da vitória. Recebe essas palavras. Eu me lembro de Jesus dizendo para os seus discípulos: não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai Celestial se agradou de vos dar o reino. Então esse grande número de evangélicos que tem no Brasil, tem muita fermentação, mas tem um pequeno remanescente que são os verdadeiros, os fiéis, os tementes a Deus, os que passam lutas, desafios, mas estão sempre pedindo vitória a Deus e dizendo: Senhor, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, e vamos vencer pelo sangue do Senhor Jesus. Amém.